Oi, estamos começando agora mais um episódio do Podpex, nosso podcast de pesquisa e extensão. Aqui falando Camila. E eu, Matheus Edivan. E hoje a gente tem a honra de receber o nosso professor aqui do Unitepac, Bruno Medrado. Doutor em Ciência Animal, mestre também em Saúde Pública e formado em Medicina Veterinária na Unitins. Seja bem-vindo, professor Bruno. Olá pessoal, eu quero agradecer ao convite, Camila e Matheus, para estar aqui nesse Podpex e também saudar todos os nossos ouvintes ou as pessoas que irão assistir esse Podpex. A gente que agradece bastante a sua presença. Foi um pouquinho difícil, foi nada, foi muito fácil. Estava falando aqui para o Matheus no começo e para o professor que para a gente falar de pesquisa tem que falar com quem entende, né? Então eu fui buscar quem era a minha referência no caso da pesquisa. Então eu agradeço demais o senhor estar aqui hoje conosco. Eu que tenho que agradecer pelo carinho aí das palavras. Eu não tive a honra de ter aula com o senhor, sou professor mais da área da saúde aqui na faculdade, né? Mas a Camila super elogiou o senhor, falou que tem credibilidade na sua área, principalmente na questão de metodologia de pesquisa. Eu confio na Camila. E nem está valendo ponto. Mas vamos falar o que a gente veio falar hoje sobre pesquisa. Professor, a Camila conhece o senhor como professor de metodologia científica. Queria começar compreendendo por que o senhor resolveu entrar nessa área de metodologia científica, o que motivou o senhor a ser professor de metodologia científica? Desde a faculdade a gente já passou por várias monitorias, né? E tive muito próximo com professores muito aguçados nessa área de pesquisa. E isso acaba levando a gente, aguçando a gente para essa área acadêmica, né? A área de pesquisa. Então, a curiosidade, né, de saber como é que funcionava, algumas características de sistematização que eu já tinha. Então, esses professores foram vendo e foram me puxando para essa área. O senhor foi descoberto, o senhor foi vir alguma coisa e foi instigando. Fui instigado, e aí a gente vai entrando e vai vendo a capacidade de se relacionar, como que o conhecimento, como que se produz os dados, gera informações a partir daqueles dados, e isso tudo fez muito sentido para mim. E eu fui, aos poucos, entrando para essa área acadêmica. Entendi. Professor, vamos falando de pesquisa. O senhor olharam para o senhor, viram que o senhor tem esse olhar de pesquisador. Como é que o senhor, como um professor de pesquisa, consegue fazer o mesmo que fizeram com o senhor? Olhar para alguém e ver, não, aquele aluno tem o dom da pesquisa, o jeito dele é com pesquisa. Tem potencial. Hoje isso está muito mais tranquilo, porque essas metodologias ativas coloca o aluno como o sujeito do próprio aprendizado. Então, um professor tem mais facilidade de observar algumas características dos nossos alunos, né? E a gente vê aquela pessoa que tem aquela curiosidade nata, né? Que ele tem vontade de pesquisar nas conversas que você tem com ele. E essas são duas habilidades imprescindíveis. Primeiro é querer, né? E aí a gente vai aguçando mais e conversando e adentrando na questão da sistematização, da organização daquele aluno, que são características importantes, né? A responsabilidade que ele tem. Depois a gente vai vendo a questão da capacidade de leitura, né? Então, e essas características, não que a gente vai encontrar tudo em uma pessoa, né? O primeiro é a vontade. Se ele tem a vontade, né, e agregar alguma dessas características, a gente vai ajustando e vai puxando, propondo, né? Porque alguns também não querem, né? Mas é fácil identificar, o senhor me deu aula um semestre, é fácil identificar durante esse um semestre aquele vai? Ou não? Cabe a gente falar, porque às vezes a gente fala assim, não, identifica esse, aquele, mas tem algumas pessoas que é mais difícil a gente entrar, conhecê-los, né? Então isso aí não refuta alguns que a gente fala assim, não tem, mas tem, às vezes desenvolve. E nós também somos muito mutáveis, né? Com o tempo, às vezes a gente chega na faculdade e não tem um amadurecimento, com o tempo a gente vai amadurecendo, vai
achando significado para algumas coisas e vai adentrando nessas áreas também. Né? Não pode, mas é fácil se observar aqueles que têm aqueles que têm uma predisposição melhor naquele momento, né? Resta falar que a gente precisa acompanhar muito, porque são algumas habilidades que se desenvolvem. E, por exemplo, para eu começar uma pesquisa, o senhor olhou para mim, ou então o senhor olhou para mim e não viu que eu tenho disponibilidade para pesquisa. Mas eu tenho ali um certo interesse, eu acho diferente, eu quero ter alguma praticidade. Tenho querer. Eu tenho querer à vontade, mas eu não sei redigir uma pesquisa, eu não sei o que é uma pesquisa, não sei por onde começar. Como é que eu faço para começar uma pesquisa não sabendo de nada, sendo cru? A gente tem os próprios módulos, né? Eles dão um encaminhamento para um ensinamento do método, como, e aí a gente vai observando, né? Aqueles alunos e vai instigando eles a se desenvolver pela própria metodologia. E isso ajuda bastante. Então, o começo de uma pesquisa, identificar um problema. Então, nossos alunos da área de saúde, eles já começam nas unidades de saúde. Então, ter aquele olhar para as unidades. O que é um problema? O que é uma lacuna que precisa de conhecimento? Né? E dessa lacuna, realmente é um problema de pesquisa ou não? Então, a gente precisa teorizar sobre aquilo. O que é que existe sobre aquilo? Às vezes, a gente já tem resposta na literatura. Não é um problema de pesquisa. Então, esse passo a passo, a gente consegue aguçar o aluno e ver se ele realmente tem vontade para aquilo. Porque, às vezes, ele acha bonito e, às vezes, não é aquilo. Quando ele vê, ele fala, não me identifico. Né? Eu me identifico, mas não é o momento, eu não quero mexer com isso agora. Né? Assim, como pesquisador, eu quero fazer meu TCC, eu quero pegar elementos para cumprir essa formalidade, mas eu não quero, por hora, trabalhar com isso. Quer mexer, mas não tem um olhar científico, não é aguçada a crítica e a reflexão dele e fica por isso mesmo. Mesmo que a gente saiba que todo curso a gente tem que fazer o bendito TCC, né? E no meu curso, no caso, se a gente apresentar artigo e publicá-lo, a gente é dispensado, inclusive, do TCC. Dispensado. Glória a Deus, Senhor. Mas, assim, eu te falo que eu sempre tive muito medo de pesquisa. Eu sou medrosa. Tanto é que vim para cá para aprender esse negócio de pesquisa. Como é que faz, para quê, por onde eu vou, por onde eu começo, né? E eu tive aula com o senhor, eu sei que existem vários tipos de pesquisas diferentes. Quais são as mais fáceis, quais são as mais difíceis, quais são as que têm mais valor científico, qual é a mais fácil de começar? Você quer começar uma pesquisa, quer desenvolver no mundo da pesquisa, como é o primeiro passo? A gente tem vários tipos de pesquisa, né, e várias caracterizações de pesquisa. A que a gente usa mais é a diferenciação em pesquisa qualitativa e quantitativa. Né? A pesquisa quantitativa, a gente quer que os achados dela, através de uma amostra, possa ser generalizada, né? Para a população que a gente, de referência, que a gente está trabalhando. Então, essas pesquisas quantitativas, elas podem ser descritivas, né? Que é aquela que a gente descreve alguns casos, né? Um caso ou vários casos. São pesquisas mais elementares, que a gente vai trabalhando, no caso da médica e de saúde, como é que a queixa que a pessoa entrou, né? Quais foram os procedimentos que foram feitos, quais são os achados, quais foram os exames que foram solicitados, quais foram os resultados do exame, o que é que tratou, como é que foi a evolução desse paciente. Então, são descrições de casos, são pesquisas mais simples, que produzem menos evidência, né? À medida que a gente vai adentrando nisso aí, a gente vai entrando nas pesquisas observacionais, né, analíticas. Aí a gente já começa com estudos transversais, caso controle, coorte, que são pesquisas que a gente já tem um grupo com aquele determinada situação e um grupo controle. Por isso que eles são analíticos, porque a gente
analisa aquele grupo que tem uma certa característica com um controle. Né? Então, produz uma certa comparação, um certo poder analítico. Né? E essas pesquisas de corte de caso-controle já produz mais evidências. Né? E essas pesquisas são montadas... Mas também são as mais difíceis de fazer. Não, essas ainda são mais simples. Os cortes são mais difíceis que o caso-controle, porque os casos-controle você separa casos, né, um determinado evento que aquele grupo esteja e um controle que não esteja com aquele evento. Então, você segue, você vai pegar esses indivíduos e vai perguntar fatores de risco, né, para você ver se tem associação ou não, porque nesses estudos você quer ligar a exposição a um desfecho. Essa exposição pode ser um estilo de vida, pode ser hábitos, pode ser cultura, com determinada desfecho que pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, pode ser um estado de saúde. Então, você quer tentar associar. Então, por exemplo, atualmente a gente seguiu a pandemia e foi feito vários tipos de pesquisa. Um dos principais focos foi a pesquisa de corte, em que foi separado, por exemplo, no tempo que foi dado as vacinas, né? Foi o placebo e a vacina de fato. Ela funcionou como um tipo de pesquisa de corte? Não, esses estudos de corte são estudos que a gente só observa, a gente não experimenta. São estudos observacionais. Então, a pessoa, se eu for lá Dolby Hill, lá em 1960 e pouco, ele quer comparar o hábito de fumar com o câncer de pulmão. As pessoas já fumavam, não foi colocado... Você não deu cigarro para ele. Então, ele só observa. Esses estudos para testar vacina, medicamentos, são os estudos experimentais ou intervencionais. Aí eu tenho um grupo que eu vou ministrar aquele determinado tratamento ou aquele imunobiológico, e o outro grupo vai ser o meu grupo controle. Né? Aí eu vou acompanhar. Esses estudos aí, na escala de evidência científica, ela está mais alta do que o caso controle. Né? E como é que funciona essa escala? Qual que é a base da pirâmide e o top dos top? Pois é, a gente começa na base da pirâmide com a opinião de especialistas, né, que tem um baixo nível de evidência, e esse nível vai subindo, né, estudo de caso controle, coorte, aí vem para os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos pequenos têm um menor nível de evidência que os mega ensaios clínicos, que é com mais de 1.000 pessoas. E acima desses ensaios clínicos, na evidência, está as revisões sistemáticas de literatura, porque na revisão eu junto vários ensaios clínicos para fazer aquela revisão. Então, meu N aumenta. Como o nível de evidência são pesquisas quantitativas, ela é altamente associada ao tamanho do N. Tamanho da população. Então, isso leva a gente a algumas considerações. A primeira é que a gente tem que ter muito resultado de pesquisa para produzir evidências. Então, pesquisar é muito importante. Né? E fazer pesquisa de qualidade é muito importante, porque na hora da gente fazer uma revisão sistemática, a gente pega muito artigo e a gente vai eliminando muito deles, né? Porque não tem a qualidade ou não está naquela diretriz que a gente está trabalhando, a gente precisa para dar as respostas. Né? E aí, acima dessas revisões sistemáticas, a gente tem a meta-análise. A meta-análise, o pesquisador pede o banco de dados daquelas pesquisas para as pessoas e junta num banco de dados maior e faz uma outra análise estatística. Então, produz mais evidência ainda. Melhores resultados. A evidência aumenta, né? Porque os estimadores o intervalo de confiança vai diminuir, vai ter outras questões estatísticas que vai dar uma maior segurança para a gente saber se está associado, se tem evidência ou não àquela determinada abordagem. Entendi. E, por exemplo, estava vendo recentemente no Fantástico, teve um caso do cara que estava trabalhando na obra e foi atravessado um vergalhão, né? Mas ele sobreviveu. Diz que analisaram ele durante 10 anos, era a pesquisa com ele durante 10 anos. É um estudo de caso, no caso, né? Um estudo de caso. Quanto tempo eu sei que vai levar a minha pesquisa? Porque tem pesquisa que eu faço durante um ano ali e obtenho um resultado prévio. Tem pesquisa que eu faço durante 100 anos e eu não vou obter o resultado dela.
Quanto tempo, como é que eu vou saber o tempo Às de vezes pesquisa? até desaponta, né? Você quer um resultado e colhe outro. Vai depender aí do caso, de cada caso. Você tem informação sobre a fisiopatogenia daquela doença? Quanto tempo ela leva de evolução para ela acontecer os casos? Então aí você vai mensurando quanto tempo você tem que seguir, qual é o tempo de seguimento, né? Sempre está apoiado em informações prévias a esse tempo de seguimento. Se você não tem, você vai seguindo até você ver o desfecho, né, e julgar, né? Geralmente essas pesquisas são conduzidas por grupos de pesquisa, e aí você vai sempre avaliando até que ponto você deve seguir ou não, se você não tiver essas informações a priori, né? Então, e por exemplo, eu estou fazendo minha pesquisa, mas por falta de informações suficientes, o que eu devo fazer? Cancelar minha pesquisa ou dar uma pausa até, por exemplo, a tecnologia avançar? Tem como você predizer isso aí no começo da pesquisa. Sim, né? Por exemplo, se a doença for rara, você não vai escolher um tempo de pesquisa, um tipo de pesquisa que você vai juntar os casos ao longo da pesquisa. Se a doença é rara, você vai atrás dos casos. Vai atrás dos casos primeiro, né? Então você vai usar um tipo de pesquisa para isso. Entendi. Né? Então existem métodos para doenças raras, que são os casos controles, né? Existem vários métodos, e dependendo de quem é sua população-alvo e como é que você vai conduzir a pesquisa, aí você vai colocando o método em detrimento dos dados que você já tem, das evidências que você tem. Entendi. O público aqui da faculdade, aqui do Unitepac, qual que é o perfil dos acadêmicos aqui? Tem muito acadêmico pesquisador, ao seu modo de vista, ou que o senhor tem 20 anos de Itepac, né? 20 anos. Pequenos 20 anos? Como que é o público acadêmico? Não, aqui? tem muita gente boa, tem muita gente que você consegue lapidar muito rápido, né? Aqui a gente tem um insumo bastante para se trabalhar com pesquisa. Quando a gente compara aqui, por mais que a faculdade, você está falando que a faculdade ela tem um preparo para pesquisa, mas se a gente for comparar com outras regiões do Brasil, a cidade de Araguaína como um todo, ela não tem foco nenhum em pesquisa, até porque a cidade já vem do agronegócio, ainda está nessa parte muito ruralizada. Então a pesquisa é voltada, quando tem muita pesquisa, é voltada para o rural, ou então a gente raramente faz algumas coisas diferentes. Você acha que a Araguaína, principalmente daqui do Unitepac, as pesquisas são relevantes a nível nacional ou, quiçá, a nível internacional? A gente tem que ver, assim, a gente não pode responder isso sem analisar a questão histórica, né? Até algumas décadas atrás, a gente era norte de Goiás, então a infraestrutura era muito precária, né? Criando o estado do Tocantins, a gente tinha pouquíssimos profissionais de saúde, pouquíssimos engenheiros, né, nessa região, e a gente foi atraindo esse pessoal para as necessidades básicas, né, para assistência em saúde, que não tinha quem. E nesse processo, a gente foi agraciado pelo Unitepac, né, a gente foi agraciado pelas federais, e aí a gente vem formando pesquisadores de lá para cá, né, vem trazendo pessoas de fora e vem tentando formar essas pessoas. Então, assim, é natural que a gente esteja um atraso em relação à região sudeste, né, a região sul, porque o próprio processo de crescimento das cidades e o próprio processo de desenvolvimento sociodemográfico e socioeconômico já se deu durante séculos. Então é natural, a gente não pode esperar, achar isso natural e esperar, né? A gente tem que acelerar e tentar atrair, né? Só que aí a gente cai numa questão que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa aguçar a população, a necessidade das pesquisas, a gente precisa aguçar os serviços para a necessidade de pesquisa, porque os serviços de saúde, tanto público como privado, eles têm muita necessidade, ele tem muita lacuna a ser preenchida, né? E a pesquisa e a extensão conseguem adentrar nisso e tem que juntar isso tudo às universidades. Isso tem que ficar uma coisa mais natural, não uma coisa forçada de um ir atrás do outro, né? Então esse processo tem que ser mais contínuo e a gente vem se aproximando disso, a gente vem
trazendo o serviço de saúde para dentro da universidade. Mas esse processo é muito lento e isso precisa que a gente tenha uma sintonia melhor com essas relações todas, né? A semana passada eu estive aqui no workshop da UFNT, né? Veio ministrar um workshop aqui sobre compostos bioativos de frutos do cerrado, né? A pesquisa que a professora Glendária está em andamento aqui pela UFNT, né? De vários compostos, vitamina C, muito mais que a laranja, de alguns frutos que são daqui, da região, bioma, que você encontra, onde você olha para cima aqui, você encontra, entendeu? Mas qual que é o start da pessoa olhar para um pé de caju e dizer, será que sai alguma coisa daqui, sabe? Qual que é esse olhar que o acadêmico tem que ter, que o professor tem que ter? Qual que é a pergunta? Não, existe muita sabedoria popular, né? Nossos antepassados, eles usavam muito dessa diversidade, tanto vegetal como animal, para tirar alguns princípios ativos que eles não sabiam nem qual era, né? Não conseguiam identificar na época, né? E usava no senso comum. Então, onde se começa isso é um levantamento desses usos, né? Populares, para que se possa daí já ter um indicativo, né? E existe no Tocantins, há mais de 15 anos, esses levantamentos. Então, o ponto de partida é isso aí, né? É essa questão do uso popular, né? Da medicina tradicional, né? Da medicina indígena. Então, tudo isso é um ponto de partida excelente para isolar esses bioativos. Buscar evidência para uma coisa que já se sabe há muito tempo. Isso, é tentar, porque a gente sabe que tudo tem uma substância, mas em que quantidade que está ali? Qual é mesmo o princípio ativo que é bactericida, é bacteriostático, serve para doença tal? Então, qual é o princípio? Então, essa que é a particularidade da pesquisa, né? Identificar esses bioativos para que eles possam ser testados. Entendi. Agora eu queria saber sobre o senhor como professor e orientador de pesquisa. O senhor acredito que o senhor já era pesquisador na faculdade, né? Fez o mestrado também, já é um início de pesquisa, doutorado também. Mas como é que é a vida de um professor e orientador de pesquisa? É diferente de um pesquisador? Quem trabalha no ambiente acadêmico, ele acumula muitas funções, né? Ele acumula função de sala de aula. É mais fácil ser pesquisador ou orientador? Eu acho que o pesquisador tem que estar com a orientação, não tem muito sentido, né? E aí a gente trazer gente para orientar é sempre muito bem-vindo, olhares diferentes, né? Auxilia demais. Mas assim, o professor em ambiente acadêmico, ele acumula muitas funções, né? Então ele tem o ambiente de sala de aula, ele tem o ambiente da pesquisa, ele tem um ambiente administrativo, e isso acaba acumulando muito. Então a vida do professor é muito corrida, né? E leva o trabalho para casa, não tem jeito de correr desse trabalho, não. Então, assim, é muito corrida, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Porque você vê o crescimento das pessoas que estão com você, isso gratifica, isso impulsiona, né? A gente vê algumas soluções saindo para problemas cotidianos, né? Coisas se pensando diferente do que se pensava antes, em detrimento de uma pesquisa, em detrimento de uma tecnologia. Então isso é muito bom. Já puxando o gancho aqui da pergunta do Matheus, como professor orientador, quais são os tipos de pesquisa que o senhor mais orientou aqui? O que é que sai mais daqui de dentro do debate? As pesquisas epidemiológicas, né? Elas são muito... Até hoje a gente tem uns números aqui das pesquisas que são protocoladas aqui na COPEX. Essas pesquisas epidemiológicas, elas são em maior número, né? E a epidemiologia, como é uma área transversal, então as várias especialidades, as várias cadeiras utilizam dessas ferramentas epidemiológicas para poder fazerem as pesquisas, né? Então, essa pesquisa epidemiológica e laboratorial também, tem muita pesquisa laboratorial aqui dentro, né? Elas são o carro-chefe hoje nosso aqui.
Qual que é o curso que mais se destaca nas áreas de pesquisa aqui? Vamos falar os que mais têm trabalhos publicados. Projetos protocolados, né? A engenharia e a agronomia, eles, nos anos anteriores, nos semestres anteriores, eles começaram com maior volume. Nesse ano, a área de saúde, a medicina, já tem um número de projetos maiores, né? Mas assim, se a gente for ver os impactos, a gente na engenharia civil tem um prêmio em 2017, né? Tem uma patente que foi registrada... Do coco babaçu, né? Do babaçu, né? Da fibra do babaçu, Isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muita coisa boa que já se teve, e tem muita coisa boa por sair ainda, né? Tá à frente. Professor, e assim, voltando um pouco para a orientação. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, uma das principais coisas que a gente se interessa, além da pesquisa, é onde a gente vai publicar. Quando, onde, como. O senhor, como orientador, o que o senhor orienta na procura de uma revista, de um artigo, de um congresso? O senhor orienta o mais fácil, o mais que tem mais visão? O que o senhor acha que é o melhor? Primeiro, a gente tem que ver assim, qual é o tema, né? Qual é o tema da pesquisa, né? Essa pesquisa que você está desenvolvendo, que congresso que está alinhada a ela, né? E a gente publica em congresso, publica os resumos, né? Para que a gente não zele pelo ineditismo para poder publicar artigo. Isso. Então a gente tem que ver bem isso, né? E as revistas do mesmo formato, a gente vai buscar revistas que estejam alinhadas que publiquem na temática, dá uma olhada na revista para ver se os artigos é semelhante ao seu, né? Se ela publica realmente aqueles artigos. Se você tiver um projeto aprovado aqui, você tem que às vezes o financiamento do projeto, de bolsa, ele condiciona ao tipo de revista. Então você já vai procurar aquela revista que não, por exemplo, não pode ser menos que Qualis B2. Então você já vai atrás dos Qualis. Qual é a revista que tem Quali que se aproxima daquele objeto, né? Mas a gente tem que lembrar que quando a gente tem um bom problema para pesquisar, a gente acha a revista para ele, né? Então o ponto de partida tem que ser o problema. Qual é o problema, né? Qual é a necessidade, né? Existe lacuna para se pesquisar aquilo? Vamos teorizar. Tem resposta para aquilo? Não tem. Então ou é parcial a resposta? Então vamos trabalhar, né? Existe na medicina uma trend de encher currículo, né? Porque quanto mais currículo, mais fácil de entrar na residência, mais publicação, tudo fica mais fácil. Isso leva, às vezes, o meio acadêmico para a mesma coisa sempre. Vamos relato de caso, relato de experiência, relato de caso, relato de experiência, para encher o currículo. O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Não, na hora que se faz uma avaliação para uma residência ou para um cargo, os currículos são checados, né? E é observado onde é que se publica, o que você está publicando, né? Então, geralmente, são pessoas que têm um nível maior do que o seu, que você está apresentando. Então, ele vai checar, né, aquelas questões todas. Então, às vezes, você tem uma quantidade maior, não significa que você tem uma qualidade. Uma chance maior. Uma qualidade. Então, isso aí tudo é checado. O número, muitas vezes, é desfavorável até para o preenchimento daquela vaga. Certo. Quantidade. Certo. Entendi. E qual a vantagem, assim, eu como um pesquisador, um fruto de pesquisa, tenho à frente dos demais? Para mim, que trabalho com pesquisa, claro, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais experiência, mas de fato, assim, qual a vantagem um pesquisador tem à frente de uma pessoa que simplesmente faz só TCC? As vantagens são inúmeras. Você sabe onde buscar, né? Você tem uma ideia mais sistematizada de como produzir a informação, né? Então a vantagem é muito grande. E numa residência, em qualquer área, a gente precisa que as pessoas estudem os casos,
né, que problematize sobre os casos que ele está pegando e que busquem a melhor evidência para aquele caso. Então, uma pessoa que tem uma bagagem, que já vem com uma bagagem de publicação, já vem uma bagagem de procurar quais são as melhores bibliografias, que já sabe fazer uma análise crítica de um artigo para ver se inclui ou não nenhum manuscrito. Então essa pessoa já tem já ganha alguns pontos na frente daquele que não tem, né, na análise de currículo. Entendi. Professor, agora sim, saindo um pouco da faculdade e tudo mais, queria trabalhar um pouco sobre a sua área de pesquisa. O senhor é formado em medicina veterinária, suas pesquisas, o senhor doutor em ciência animal, pesquisa voltada para essa parte, e o senhor é mestre em saúde pública. Essa saúde pública também é voltada para a questão da veterinária? Não, a saúde pública é voltada para o curso que eu fiz de mestrado, a gente tem pós-graduação tanto em saúde pública voltada para animal, como na área humana, né? A medicina e a medicina veterinária, elas nasceram juntas, então alguns ramos e algumas especialidades elas têm as nomenclaturas comuns e a abordagem comum, muda em detrimento do objeto, que é a variação de espécies, né? Mas, assim, esse mestrado que eu fiz é na saúde humana e epidemiologia e na saúde humana, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma conexão em doença transmissível com a medicina humana muito grande, porque 80% das zoonoses, que são aquelas doenças de animais que acometem seres humanos, né? 80% das doenças infecciosas em humanos são zoonoses. Então, existe uma proximidade de investigação muito grande, muito grande. Então, isso aí é a proximidade que eu busquei para trabalhar a saúde pública veterinária com foco e com o desenvolvimento, vamos colocar assim, de soluções, de produtos com foco na humana. O senhor estava falando mais cedo, sempre quis ser professor. Quando é que virou a chave? Estava na graduação ainda, já estava na frente, no mestrado, todo. Quando virou a chave? Eu quero ser professor, eu quero ensinar, eu quero... Eu tive muita proximidade com professores na graduação. Então, às vezes a gente tem pessoas na graduação que motivam a gente, né? Então a gente acaba se identificando muito com aquelas pessoas. E aí a gente abraça a carreira, né? Vai falando assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer um mestrado, né? Eu quero fazer um doutorado, né? Eu quero trabalhar com pesquisa. Então você vai aguçando aos poucos, né? Mas sempre naquela busca daquela pessoa que passa a ser uma referência para você. Entendi. Aí o senhor é formado em veterinário, mas é professor na área da saúde humana. Como é que é essa diferença? Eu sou formado em veterinária e dou aula para medicina humana. Como é que é? Muda muito o meu ambiente? Eu sei que, pode me corrigir se eu estiver errado. Por exemplo, a formação óssea dos animais tem algumas familiaridades com os humanos, né? Se não me engano, o cachorro tem 5 dedos, né? O humano também tem os 5 dedos, mas tem algumas diferenças. Como é que é? Sair da veterinária e entrar direto na medicina, farmácia, enfermagem? São universos, embora paralelos, mas são universos diferentes, né? Mas o próprio desenvolvimento da medicina veterinária e da medicina humana, elas nascem juntas, né? No século XVIII, elas se separam por causa das ocorrências na Europa com doenças, né? Em criação, principalmente de cavalo, que era usado muito militarmente. Então foi criada a primeira escola de veterinária. Mas o nascedouro foi junto. Depois disso, a gente vem aí a revolução bacteriológica, que também acompanha o desenvolvimento junto, né? Porque as bactérias não eram e não é até hoje dissociada, não é uma questão só de uma espécie, né? Questão de espécies. Depois disso,
a medicina veterinária já um pouco mais desenvolvida e a medicina se juntam para trabalhar com anatomia e fisiologia comparada entre as espécies. E isso faz com que todos os dois ramos cresçam muito, todas as duas ciências, né? E por último, a revolução epidemiológica, que também acabou junto. O método de pesquisa são muito parecidos, só muda algumas questões de peculiaridade e, vamos colocar assim, entre as espécies, né? Então a gente muda a forma de abordagem, alguma forma de manejar, né? Então, mas as questões dos medicamentos, a questão dos princípios ativos são comuns. Pode mudar a dosagem, né? Então são duas áreas muito próximas e uma se utiliza da outra, né? Tem alguns medicamentos que são testados veterinária, né, na área veterinária, e alguns anos depois eles passam a ser usados na área humana, né, e vice-versa. E, por exemplo, uma das coisas que ainda é criticada hoje, que é a pesquisa de a produção de medicamentos, né? Hoje atualmente é testado não sei se ainda hoje é assim, mas é testado em animais, até questão de cosmético e tudo mais. Tudo isso é um fruto de pesquisa. Mas é uma pesquisa que é benéfica ou é maléfica? Já olhando o senhor, aproveitando o senhor, porque o senhor é formado em veterinária, então o senhor também vai olhar como é que funciona que consequências essa pesquisa causa nos animais e também que consequências essa pesquisa causa na gente humana. Existem alguns animais, o modelo animal que é muito próximo do ser humano. Então, quando não se tem alternativa de testar medicamentos, né, e outros produtos em modelos que não seja animal, aí tem que ser testado nesses modelos animais. Ainda tem. Mas com o desenvolvimento científico e tecnológico, vai se achando meios de usar cada vez menos animais para testar, vamos assim, novos procedimentos, novos fármacos em animais, né? Mas a gente precisa, antes de testar no ser humano, a gente precisa uma pesquisa pré-clínica, né? Que geralmente ela é feita em animais. Então a gente precisa testar, precisa ver se tem seguranças, qual é a eficácia daquele animal, para que depois a gente possa submeter em ser humano. Então ainda é usado muitos animais para desenvolvimento de produtos de medicamentos, principalmente, né? Hoje em dia também existe aquele selo de empresas livres de testes de animais, né? Principalmente para a indústria cosmética. Hoje em dia tem uma galera que não usa nada que seja testado em animais, então a empresa recebe o selo livre de testes de animais. Hoje em dia existe isso. Essas pressões estão fazendo com que se mude, né? Que se substitua o modelo animal ou que se minimize a quantidade de animais usados para esses fins, né? Isso acaba juntando muitas questões, né? Animais criados em laboratórios já para fazerem o teste deles e tudo mais. Voltando aqui, antes que eu perca o fio da meada, que eu tenho assim a memória meio fraca, sabe? Achei um problema, professor. Achei um problema, quero pesquisar sobre aquele problema. Como que eu acho meu orientador? Porque às vezes o problema não tem nada a ver com aquele professor que eu gosto, que eu tenho afinidade, que me leva para frente e tal. O problema que eu achei é de um professor que assim não vai, sabe? A gente não consegue nem conversar. E como é que faz? Como que eu acho o orientador? O melhor para achar um orientador é um orientador que trabalhe na área, porque assim existem muitas variáveis que interferem na pesquisa, na realização e muito mais na análise dos dados. Então, se você não tiver uma pessoa que tem experiência com aquela área do conhecimento, ou aquela subespecialidade ou especialidade, fica muito complexo para se analisar os dados. Então, a priori, a gente tem que encontrar essa pessoa que esteja na área, né? Mesmo porque
a gente precisa de uma série de pré-requisitos do local, para se desenvolver a pesquisa, onde é que se vai coletar dados, e a gente precisa ter uma pessoa, né, que adentre aquele local de uma maneira mais fácil. Justamente, mas quando você não identifica com esse orientador, como é que faz? Adula? É o jeito? Vai ter que garimpar ele? Como é que faz? Não, eu acho que a gente tem muito profissional aí, e tem muitos professores aí dentro da mesma especialidade ou subespecialidade. Então a gente tem como procurar esse que mais se adequa, que tem uma visão melhor em termos de pesquisa. É, né? Mais Mais fácil procurar um orientador ou um aluno pesquisador? Eu acho que o aluno tem maior número, né? Então, às vezes, é mais fácil. Pela quantidade, né? Mas a gente tem muito professor, mas a gente tem essa dificuldade. Até em escolas, né, que já tem os cursos de mestrado e doutorado, pela própria quantidade de alunos que o professor orienta, muitas vezes a gente fica tempo demais esperando ter uma oportunidade para ser orientado pelaquela pessoa, né? Então, tem essa dificuldade também. Entendi. Professor, a gente está quase finalizando. Eu queria só perguntar duas coisas para o senhor. Primeiro, qual é a importância da pesquisa? Hoje a gente está falando sobre pesquisa. Uma das coisas que a gente ainda não comentou de fato é qual a importância da pesquisa para a gente, como acadêmico, como sociedade como um todo. E também queria pedir uma dica do senhor para quem está começando a pesquisar agora, para quem está finalizando sua pesquisa, então para quem encontrou um grave problema na pesquisa e para não desistir de pesquisar. No meio do caminho tinha uma pedra, né? De repente, não quero deixar. A primeira pergunta foi sobre, assim, a questão da pesquisa, né? Isso, a importância. A importância da pesquisa. Vejam, a gente viveu uma epidemia de Covid, uma pandemia de Covid, né? Nessa pandemia de Covid, a gente começa ela sem governabilidade alguma, né? Aí a gente vai pesquisando, vai fazendo as análises, vai descobrindo como é que é a transmissão, qual é o período de incubação. Isso tudo vai impactando no cuidado, né? E na prevenção, principalmente. Aí a gente vai vendo qual é o poder de transmissão, quais são os sinais e sintomas, né? Quem é as pessoas que agravam. Então, tudo isso é muito importante. Então, a pesquisa ela vai nos auxiliar a ter governabilidade sobre os problemas. Ela vai trazer essa governabilidade. E essa governabilidade perpassa por desenvolvimento de medicamentos, a gente conhecer melhor uma doença, a gente produzir vacinas para aquela doença, a gente aprimorar manejos de pacientes, né? Então, a questão da pesquisa ela é muito importante para essa área médica. Essa questão do Covid foi muito interessante, porque quem não era do meio acadêmico, quem não era pesquisador, acabou virando, porque até o público leigo queria saber o que estava acontecendo, o que estava vindo, diariamente assistindo o jornal para saber. Estou tentando se ajudar, cobrando as autoridades por informação. Então, aqui no município, as pessoas queriam saber quantas pessoas tinham Covid, né? Qual era o perfil dessas pessoas, se estava aumentando, se estava diminuindo, onde é que estava o pico. Então, até escancaram um pouco chamo de responsabilidade tanto do poder público com as pesquisas em si. Eu acho que o senhor acompanhou, se não foi a URJ, o FRJ, o nome da instituição, que perdeu, se não me engano, mais de 75% do investimento em pesquisa, e isso antes da pandemia. E quando eu vi que quando a pandemia chegou, todo esse dinheiro que foi retraído da universidade poderia ter sido muito bem usado, tanto na procura por novos métodos, ou até, quem sabe, sair uma vacina daqui do Brasil, e aí acabou escancarando também essa necessidade de mais pesquisadores e mais investimento na pesquisa também, né? Essas questões das pandemias, elas trazem um aprendizado imenso, né? A custos muito significativos, né? Mas ela traz esse aprendizado e essa possibilidade de desenvolvimento, né? E melhora do serviço de saúde, porque a gente tem aí a questão das carências de UTIs, que a gente vinha diminuindo esse número de UTIs há muitos anos,
né? E a gente deparou de uma hora De para repente, outra, não né? é bem assim. E aí tem o que- aperto para se montar UTIs, né? E dar conta da população demanda. como um todo, organizar fluxo de paciente, e organizar isolamento. Tinha muitos locais que não tinha como. O senhor participou, né, dessa movimentação dessa toda. movimentação. Então, assim, tudo isso são aprendizados, né? Mas há um custo muito elevado, né? Que foram muitas vidas perdidas e isso traz um legado, né? Para a questão da organização dos serviços de saúde, um melhor monitoramento de casos, né? Uma epidemiologia mais bem trabalhada, né? Para conseguir prever algum surgimento de algumas doenças novas, né? Já ir pesquisando algumas questões da circulação viral, né? A questão de pesquisas em relação ao vírus para a produção de vacinas, melhorar essas questões todas. Então tudo isso já vai abrir. Para não esquecer o gancho no meio do caminho tinha uma pedra. Tô lá com a minha pesquisa, tá tudo indo e de repente um problemão. Da agora não vai para frente. Desisto, largo mão, vou caçar outra coisa, ou tento contornar, vou salvar, vou tentar. Não era o que eu esperava, o resultado não era o que eu esperava, ou me deparei com um problema que não tem como eu contornar. O que eu faço? Existem problemas e problemas, né? A gente tem que pensar bem, assim, se antecipando a isso, ao começo da pesquisa. A pesquisa, um projeto de pesquisa é um plano. E a gente tem que certificar que aquele plano vai dar certo. Então, se a gente precisar de um banco de dados, a gente tem que olhar o banco de dados, a estruturação, não olhar os dados propriamente dito, porque isso aí você não pode olhar antes, né? Existem questões éticas envolvidas. Mas você tem que certificar quais são as variáveis que você vai coletar lá, quais são as variáveis, você vai entrevistar quem, dá para entrevistar, não dá para entrevistar, onde é que estão essas pessoas. Então você tem que pensar tudo antes, no planejar. A maior parte desses problemas que a gente tem no executar de pesquisa é porque a pesquisa não foi bem planejada. O projeto não foi bem pensado, né? Foi feito correndo, né? E não foi feito algumas verificações. Pode ser que aconteça. Então, assim, tem como salvar muitas pesquisas, a gente tem que observar a natureza de cada uma, como é que ela está trabalhando. Mas boa parte das pesquisas tem como se fazer ajustes para que ela possa chegar ao fim, né? E não precisar reformular o projeto todo. Né? Porque se precisar reformular, tem alguns projetos que têm questões éticas, tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. E por isso que é a importância de submeter esses projetos a outras instâncias, porque outros pesquisadores eles vão falando, isso aqui tem um probleminha, isso aqui, como é que vai conseguir isso? Então, isso já ajuda bastante. Entendi. E para quem está finalizando a pesquisa, qual conselho o senhor tem para dar? Não, a finalização da pesquisa é consequência de todo o processo, né? Então, você buscou as bibliografias, você fez sua coleta de dados de forma correta, você processou seus dados de forma correta, então agora é sentar, né? Não tem outro jeito, e escrever. E escrever para finalizar, né? Procure seu orientador para dar umas pinceladas, como é que estou com dúvida nisso aqui, como é que eu escrevo isso, eu posso chegar a essa conclusão com o tipo de pesquisa que eu estou tendo, posso fazer esse comentário aqui ou não posso? Porque tem alguns métodos de pesquisa que a gente não pode fazer algumas afirmações. Né? Então, é conversar e procurar ler muito, porque a leitura dos artigos que são semelhantes, né? A conversa com os pares seus de pós-graduação ou de PIBIC, eles vão te ajudando também. Então, essa é a questão, né? Se tem um grupo de pesquisa forte, aquelas pessoas que estão no grupo vão te dando uns bisus. Faz isso assim não, isso aqui vai por esse caminho, né? E você vai conversando com o orientador e certificando e ajustando. Então, o processo de conclusão da pesquisa, de redação do relatório ou do artigo, é um processo solitário. A pessoa tem que sentar ali e tem que procurar ver o resultado dela, ver as diferenças das publicações dos seus resultados e sentar e escrever para poder concluir.
né, a pesquisa. Fechar o ciclo. Né? Aí tem o pesquisador que vai auxiliar. Muitas vezes você submete a uma revista, ele vai falar, você pode até publicar, mas você vai dar uma arrumada nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui e mandar para mim, né? Então é um processo contínuo de aprimoramento e aperfeiçoamento. Entendi. Professor, a gente está finalizando o podcast por hoje. Queria agradecer a sua presença e dizer que o senhor está convidado para voltar novamente. Até porque a gente tem mais assunto para a gente conversar. Vamos deixar até um banco de perguntas aí para o senhor responder. Quem sabe... o convite está feito para vir novamente. Quem assiste também a gente, o convite está feito para assistir esse podcast, também os outros 2 episódios que já estão no ar. Exatamente, não perde. É isso, pessoal. Queria agradecer todo o apoio da equipe do Acopex. Agradecer também ao Watson, que a gente usa a sala dele aqui no CRI. É verdade. Tem dado um grande apoio para a gente e também para todo o Unitepac. Tem alguma... Eu queria só agradecer também a esse Podpex, né? E falar que é uma experiência muito exitosa, né? Isso para a nossa instituição, que chega numa linguagem muitas vezes mais acessível, né? No ambiente acadêmico. E abre também a instigação para alguns assuntos, né? Que a gente possa adentrar de uma forma mais assim... esmiuçar e aguçar algumas questões que foram faladas aqui nesse ambiente acadêmico. Sim. Até mais então, gente. Obrigada, Matheus. Obrigada, professor. Foi muito bom. Até a próxima. Até, gente.